Aleluia, você pode aplaudir a Cristo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Tome o seu assento. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens. Todo mundo sabe a cruz de Cristo, e hoje é a nossa última mensagem desta série. E queridos irmãos, já vamos direto, não vamos perder tempo, já vamos direto à mensagem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Amém, glória a Deus. Que bom que estamos aqui nesta noite para ouvirmos a voz daquele que pode mudar e transformar as nossas vidas. Aleluia. Antes de lermos esse versículo 3, Romanos 3, 23, irmãos, desde janeiro, final de janeiro, que eu estou estudando este versículo da Bíblia, e é impressionante como a palavra de Deus é profunda, como a palavra de Deus é muito mais daquilo que a gente vê nas linhas, aquilo que a gente vê escrito. E nós estamos nessa série ancorados neste versículo. Como alguém já disse, que o Evangelho é a profunda maravilha que haveremos de explorar por toda a eternidade. Haverá eternidade de eternidades e ainda a gente não vai compreender a magnitude do Evangelho. Por isso que o Evangelho é fantástico. Por isso que o Evangelho é chamado de as boas novas da salvação. E durante todo este mês nós ficamos ancorados neste versículo. Cada um que ministrou começou justamente neste versículo de Romanos capítulo 3, versículos 23 em diante. E vamos ler. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Os irmãos devem saber, desde o dia 1º de junho, que nós estamos ancorados neste versículo. E a primeira mensagem nossa foi substituição, onde nós falamos que quem assumiu as nossas culpas, quem assumiu o nosso lugar, não foi nada mais, nada menos do que Cristo Jesus, o homem qualificado para assumir o nosso lugar na cruz. A segunda mensagem foi redenção, e nós falamos sobre algumas imagens que a cruz nos mostra. Aquilo que Jesus fez na cruz, nós fomos levados a alguns ambientes. Aliás, redenção não, propiciação. A propiciação foi aonde nós fomos levados ao templo, ao sacrário, onde a nossa culpa foi expiada, onde o nosso pecado foi perdoado e onde a ira de Deus foi aplacada. A segunda mensagem foi redenção. Redenção fala da liberdade que se alcança por preço pago. Alguém pagou, alguém foi lá no mercado de escravos e pagou o nosso preço. O apóstolo Pedro diz que o precioso sangue de Jesus foi a moeda que comprou-nos de volta para Deus. Redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. E na última semana, no último domingo, nós falamos sobre justificação. O ambiente já mudou. Veja que nós saímos do templo, fomos ao mercado de escravos, fomos agora ao tribunal, onde a nossa culpa foi perdoada, onde nós nos apresentamos diante do juiz, e a Bíblia diz que fomos justificados
por causa de Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre reconciliação. E o ambiente que nos é mostrado é o lar, a nossa casa. E nós estamos na nossa casa, amém? E um dia haveremos de estar na nossa casa. Hoje nós estamos na casa provisória, mas um dia estaremos na nossa casa que será para sempre, no nosso lar com Cristo. Então esta noite eu estarei falando sobre a reconciliação. Este versículo diz que todo homem está sob uma sentença. Nós nascemos em pecado. O homem já nasceu dentro do inferno. Todos pecaram. Quando a gente lê Romanos 1 e 2, o apóstolo Paulo, já foi falado aqui em todas as vezes, durante todo esse mês, quando o apóstolo Paulo traz a condição do homem, tanto do judeu, quanto do pagão, quanto do moralista, todos foram colocados sob a mesma sentença, a sentença de morte. E aqui o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Noutra tradução diz, ficaram aquém da glória de Deus. Ou seja, por mais que nos esforçássemos, por mais que tentássemos, jamais seríamos colocados de volta outra vez na presença dEle. Porque nenhum homem, ninguém poderia acessar a presença de Deus, a não ser através de Cristo. Enfim, então a gente sai do templo, a gente sai do mercado, a gente sai do tribunal e agora o nosso destino é o nosso lar, a reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliar significa restaurar um relacionamento. Restaurar um relacionamento. Eu gostaria que a gente lesse 2 Coríntios 5,18. Eu gostaria de mostrar dois textos para você nesta noite. 2 Coríntios 5,18 diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. O que esse texto nos mostra? Esse texto nos mostra que a iniciativa foi de Deus. Deus teve a iniciativa de nos alcançar, irmãos. Nós estávamos perdidos. Paulo diz que a gente estava perdido nos delitos e pecados. E Deus então toma a iniciativa de nos buscar. E nessa busca a gente nada tem para oferecer e a contribuir com Deus. Por mais que a gente tente, por mais que a gente ache que a gente é capaz, por mais que a gente ache que a gente é bonzinho, nesse encontro, nesta fusão, a gente não tem nada para oferecer para Deus. Alguém já disse que a única coisa que temos para oferecer, a única coisa que nós contribuímos para a nossa redenção, foi o nosso pecado, do qual precisávamos ser redimidos. Se tem alguém que pode contribuir, é com o pecado. A única coisa que nós fizemos foi contribuir com o nosso pecado para sermos redimidos. Se a justificação nos levou a nos apresentar a Deus diante do tribunal, a nossa reconciliação é algo pessoal, é o nosso encontro com Deus no lar,
na casa, na presença. Romanos 5 de 1 a 2, olha o que o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Escute, o que a reconciliação trouxe a nós? O texto nos diz que foi paz com Deus. Às vezes, queridos, não sei se você já teve a sensação de que algo está faltando na sua vida, de que algo está descompassado na sua vida. Eu não sei se você já foi daquelas pessoas de ficar olhando o pôr do sol. Geralmente a gente vê muitas pessoas ou contemplando o nascer do sol ou o pôr do sol. Parece que faltando algo, uma saudade, que você não sabe de que ou da onde surgiu esta saudade. E você então, diante daquele pôr de sol ou nascer do sol, parece que vem o vislumbre de uma paz. Quantos já tiveram essa sensação? Parece que uma paz, aquilo que almeja a sua alma, aquilo que anseia o seu coração, é o vislumbre de que há uma eternidade em Deus para você. O homem busca essa paz, o mundo corre atrás dessa paz, e quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que somente a presença de Deus vai nos dar essa paz. Somente a presença do Espírito de Deus vai nos conceder essa paz. E o que Paulo está dizendo é que mediante, por intermédio de Cristo, nós tivemos acesso a Deus. Nós tivemos acesso a esta paz. Nós tivemos acesso a esta presença. O que a cruz trouxe a nós foi a oportunidade de acessar aquele caminho que o pecado, que o pecado nos trouxe uma distância. No versículo 8 do capítulo 5 de Romanos, Paulo diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Versículo 9: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? É verdade que éramos inimigos de Deus. Por que nós éramos inimigos? A Bíblia diz, a Bíblia mostra que essa inimizade era de ambos os lados. Se eu era inimigo de Deus, certamente Deus era meu inimigo. Eu era inimigo de Deus por causa da minha rebeldia. A minha rebeldia me tornou inimigo de Deus. Do outro lado, a sua ira sobre nós, por causa da nossa rebeldia, nos tornou Deus nosso inimigo. É assim que éramos, fadados ao inferno, sentenciados ao inferno, destinados ao inferno. Isaías 59, 1 e 2 diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, os braços dele estão estendidos, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
É isso que a cruz veio fazer, trazer-nos de volta em Cristo Jesus o acesso ao Pai. Irmãos, será que isso não nos fascina? Será que isso não mexe conosco? Saber que havia um juízo de Deus sobre nós, saber que a ira de Deus estava sobre nós, saber que estávamos sentenciados ao inferno, mas agora, através da cruz, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus. A obra foi consumada, a obra foi terminada. Quando Paulo fala da reconciliação, ele não fala de uma reconciliação processual, gradual, não, já foi feita na cruz. Esta a beleza do Evangelho, é esse o fascínio do Evangelho, é isto a glória do Evangelho, saber que outrora inimigos de Deus, fadados à ruína, fadados ao inferno, sentenciados a uma eternidade sem Deus, o próprio Deus veio através de Cristo morrer por nós, nos reconciliando de vez com o Pai. Será que isso não fascina o nosso coração? Será que isso não mexe conosco? O Evangelho, como já disse, haverá eternidade de eternidades e ainda não conseguiremos explorar a beleza, a profundidade, a maravilha que é o Evangelho. Por que muitos de nós não somos fascinados pelo Evangelho? Porque nós acostumamos a estar dentro de uma religião, dentro de um casulo religioso. Infelizmente a igreja, ela perdeu o foco principal, que é Cristo. A igreja se distanciou, a igreja começou a pregar e a viver outras coisas, buscando nas Escrituras outra coisa que não é o Evangelho. Diognetos, do segundo século, ele diz assim: ó doce troca, ó operação inescrutável, o benefício que ultrapassa todas as expectativas, que a impiedade de muitos fosse oculta em apenas um justo, e que a justiça de um justificasse a muitos transgressores. Porque o Evangelho nos mostra que nós somos transgressores da lei. Todos nós transgredimos a lei com a nossa rebeldia, com o nosso pecado. O homem tem um coração ruim, nós temos o coração ruim. Jeremias diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E toda infração requer uma condenação. O simples fato de você cruzar um sinal vermelho, você pode receber uma condenação. E eu não estou falando de multa. E se nós, quando transgredimos a lei de Deus, nós recebemos uma condenação. E como diz a palavra, nós nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado. Davi, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos destinados ao inferno. Agora, o lado bom do Evangelho é que a lei mostra o quão somos transgressores, mas em contrapartida traz dizendo que alguém morreu por nós, alguém pagou o preço do erro, alguém assumiu as nossas culpas, alguém assumiu as nossas transgressões, alguém levou sobre si as nossas iniquidades. A reconciliação foi a obra completa de Cristo na cruz,
trazendo de volta outra vez o acesso a Deus. Ou seja, do lado de Deus está resolvido, do lado de Deus está consumado, do lado de Deus está resolvido. Agora a nós compete nos arrepender e crer, e assim sermos reconciliados com Deus. A primeira mensagem do Evangelho é arrependimento. Se a parte de Deus já foi feita, já foi completa, se a parte de Deus já foi consumada, se a obra em Cristo já foi consumada, a nós nos resta nos arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São duas palavras que se casam nas Escrituras. Arrependimento. Irmãos, não tem como acessar o reino de Deus sem arrependimento. O cristianismo é a única religião que o homem só acessa pela humilhação. Nós já falamos sobre isso. Por isso que a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes. Essa palavra fala de humilhação. Não é alguém te humilhar, é você se auto-humilhar, dizendo: Deus, eu não sou capaz de acessar pelo meu mérito. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me ache gente boa, por mais que eu faça as coisas certas, jamais conseguirei atingir o padrão de Deus. Por isso que foi necessário o próprio Deus vir em Cristo para nos reconciliar. A justiça e a paz se beijaram na cruz, se encontraram na cruz. Alguém já disse que a feiura da morte e a beleza do amor se encontraram num só momento na cruz. Aquilo que foi feiura, aquilo que foi ruína, aquilo que foi o escândalo da cruz, se tornou na beleza do amor de Deus por nós. Por isso estamos aqui. Que amor é esse? Que beleza é essa? Que sacrifício foi esse? É necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. Você não pode fazer um apelo a alguém sem expor a condição daquela pessoa. E você jamais pode expor a condição daquela pessoa sem fazer o apelo. Porque é necessário que entendamos aonde nós estamos, qual a nossa condição. Porque se a propiciação ressalta a ira de Deus, o juízo de Deus que havia sobre nós, e consequentemente, quando a propiciação acontece na cruz, de um lado a ira de Deus é aplacada, e do outro lado o nosso pecado é expiado. Então, se a propiciação ressalta a ira de Deus, a redenção mostra o nosso cativeiro, a justificação, a nossa culpa, e a reconciliação, a nossa inimizade. Agora, olha só, queridos, as imagens que nós falamos que a cruz revela. Olha só a situação que nós nos encontrávamos. Pecado, que era a parede da inimizade, o cativeiro que estava nos prendendo e, consequentemente, culpados por causa da transgressão. E mais ainda, inimigos de Deus. A inimizade que estava selada entre nós e Deus, tudo isso expõe a magnitude do nosso problema. Não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. Não existe outro nome, não há salvação a não ser em Cristo. Por isso que os apóstolos expuseram isso diante das autoridades, porque o nosso problema, queridos, era tão grande, tão imenso,
tão profundo. Paul Walsh vai dizer que um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito dos seus próprios méritos, valor e justiça pessoal, não pode voltar-se para Cristo. Enquanto eu não for confrontado com esta realidade, de que os meus méritos, a minha moral, a minha justiça pessoal, se isso não for moído diante do Evangelho, eu jamais poderei voltar para Cristo. Tem muita gente que se acha moralista e diz: eu não preciso, igreja é para quem está perdido, achando que a sua moral, a sua moralidade vai lhe dar acesso à presença do Pai. Jamais, jamais isso vai acontecer. Não existe outro caminho senão a cruz. Não existe outra estrada senão a cruz. E a cruz vai requerer de nós humilhação, entrega, rendição. É o caminho pelo qual nós temos acesso a Deus. A cruz resolveu a nossa situação. Agora a pergunta é: e os nossos relacionamentos? Como está você com seus relacionamentos interpessoais? Se Deus resolveu a nossa situação com Ele, se diante de Deus, em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, agora tem a outra faceta, tem um outro lado, nossos relacionamentos interpessoais, como estão? Como está o seu relacionamento com o colega de trabalho, com o seu cônjuge, com a sua casa, com a sua família? O problema com Deus foi resolvido. Cristo pagou, Cristo quebrou essa parede de inimizade. Agora, queridos, como estão os nossos relacionamentos familiares? Tem gente que carrega mágoa de algo que aconteceu há 20 anos. Coração fechado, coração preso, coração amarrado. Deus resolveu a nossa situação com Deus. Deus resolveu a nossa situação com Deus. Agora, nossos relacionamentos pessoais, nós que temos que resolver. Deus não vai resolver para você. A pergunta é: como estão os seus relacionamentos? Será que você veio aqui nesta noite ainda com o coração ferido por causa de alguém? Será que há barreiras no seu coração relacionado a alguém? Agora nós temos outro problema, porque Hebreus 12:14 diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha, observe que voltamos à estaca zero, se não restaurarmos nossos relacionamentos com pessoas. O escritor de Hebreus diz que a gente volta à estaca zero, porque ninguém verá a Deus com mágoa no coração. Como está o seu coração? Como estão os seus relacionamentos? Ah, pastor, eu estou nessa situação porque alguém me feriu. Ah, irmão Ronaldo, eu estou nessa situação porque fulano me feriu, falou mal de mim, me passou para trás. Mas a Bíblia diz que a atitude agora é nossa, de perdoar. Aliás, a oração do Pai Nosso nos coloca numa situação difícil. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado àqueles que me devem. Não é assim? Queridos, a reconciliação com Deus foi resolvida na cruz. Nós temos que muitas vezes refazer caminhos. Nós temos que muitas vezes dar um passo atrás para restaurar um relacionamento. E é uma das
coisas mais difíceis de fazer. Sabe por quê? Porque quando se fala de restaurar relacionamento, fala outra vez da humilhação. Porque quando a gente vai atrás de alguém para pedir perdão, a gente não vai com o coração armado, a gente depõe as armas, e a gente vai com o coração humilde, dizendo: eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou assim, mas eu quero pedir perdão. Não é fácil, mas é o caminho para a reconciliação. A vida nos leva muitas vezes a olhar pelo retrovisor para que restauremos algumas coisas. Eu lembrei aqui que eu tive que voltar, alguns anos atrás, eu tive que fazer voltar, retroagir, retroceder, 15 anos atrás, de procurar uma pessoa. Não havia mais nada, não havia mais nenhuma barreira, mas eu senti de procurar aquela pessoa depois de 15 anos, para ter uma mesa, uma conversa, e expor algumas coisas. Será que você talvez não esteja precisando tantos rostos que ainda te perseguem? Eu lembro de um pastor que foi pregar, e ele toda vez que ia pregar, ia falar de perdão, Deus falava com ele: e a sogra? Ele ia pregar, todas as vezes que ele abria a Bíblia para pregar, Deus o fazia lembrar da sogra. Talvez Deus está falando com alguém aqui. E um dia ele disse que estava na cidade de Anápolis pregando, e Deus deu uma visão. Apareceu naquela visão um óculos bem grande, era o óculos da sogra. Queridos, às vezes a gente tem que retornar, não ao passado, mas a alguém para reconciliar. Porque a pior tragédia de um cristão é quando ele carrega no seu coração inimizades, barreiras. E eu sei que você tem toda a razão, mas o perdão é você abrir mão dos seus direitos. O perdão é você abrir mão das suas razões. É você se humilhar. É você abrir mão dos seus direitos. Seguir a paz com todos é a ordem de Deus. A reconciliação é estar de volta ao lar, é estar de volta à presença, e eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter a consciência que na cruz, Cristo me trouxe de volta para Deus. É necessário que este caminho já foi nivelado pela presença de Cristo, pela obra de Cristo, já foi pavimentado pela obra de Cristo. Agora estamos diante de Deus, na sua presença, aceitos outra vez. Isso precisa nos levar a uma paz interior, de que fomos aceitos de volta ao nosso lar, de que fomos aceitos. Agora não há mais parede de inimizade, agora há paternidade, agora há segurança, agora há prazer, louvor, adoração. Sabe por que às vezes a gente não consegue adorar? Porque a gente concebeu no nosso coração ainda o distanciamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, haviam várias ofertas a serem feitas antes da adoração.
E quando você olha para os sacrifícios do templo, você vai perceber que antes da adoração havia a expiação dos pecados. E sabe por que que muita gente não consegue adorar? Porque ainda elas não foram tocadas por esta verdade, de que os seus pecados foram expiados na cruz, seus pecados foram perdoados. Se houve arrependimento no seu coração, se houve contrição no seu coração, o perdão foi liberado sobre você. É esta a certeza, queridos, da paternidade, da segurança, do afeto, do suprimento de Deus para todas as nossas necessidades, que fomos aceitos pela cruz. E agora o nosso prazer não está em coisas, mas está nessa fascinação, nesse vislumbre que temos da glória de Deus. Você não pode jamais olhar para Deus, é o que a Bíblia diz, mas nós podemos ver o brilho da sua glória, da sua beleza, quando somos tocados por essa verdade. Porque a verdade que eu serei liberto é a verdade que eu conheci. Você só é liberto pela verdade que torna acessível a você. Ninguém é liberto por uma verdade que não se conhece. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que só Cristo na cruz nos deu. Ah, querido, como nós precisamos ser tocados por essa verdade, como nós precisamos ser tocados por essa glória, como nós precisamos ter consciência disso, que somente o Evangelho vai nos levar a uma vida extraordinária em Cristo, somente o Evangelho vai nos levar a uma extraordinária vida de paz no nosso coração, de um gozo nunca antes experimentado. Somente o Evangelho. O problema é que muitas vezes nós esperamos tantas coisas, mas não esperamos aquilo que a cruz pode nos dar. Aquilo que a cruz fez e aquilo que a cruz propiciou a nós. A libertação dos nossos pecados. Será que isso não mexe conosco, de que fomos aceitos por Deus através de Cristo Jesus? Aquele que foi imputado todos os nossos pecados, aquele que foi jogado numa cruz, aceitou a crucificação por amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Será que isso não nos fascina a viver uma vida de serviço no reino de Deus? A viver uma vida de entrega a Ele? Será que isso não mexe conosco? De viver uma vida rendida ao seu amor? Somente o Espírito Santo pode fazer essa obra em nós. E o que nós temos que fazer? Nos render, orar, buscar. Sabe, querido, nenhuma palavra que eu disser pode persuadir o seu coração, senão o Espírito Santo de Deus. Somente Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E qual é o nosso papel? Clamar, clamar. Pedir ao Senhor que nos encontre. Pedir ao Senhor que encontre o nosso coração. Nos debruçar na palavra de Deus e clamar por misericórdia. Clamar que este grande amor nos arremeta a lugares nunca idos em Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. E eu concluo dizendo que somente a cruz, ela vai nos levar a ambientes nunca idos. Somente a cruz vai nos levar
a um conhecimento nunca tido. Somente quando olhamos para a beleza de Cristo, somente quando olhamos para o amor de Cristo, somente quando olhamos para aquilo que a cruz fez por nós, a gente vai descobrir o quão pecadores nós éramos, o quão longe de Deus estávamos. Por isso que o Evangelho não é acerca de nós, o Evangelho é acerca de uma pessoa, o Evangelho é acerca de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu termino lendo uma frase de John Piper. Ele diz assim: até que Cristo seja o seu maior tesouro, até que o seu próprio pecado seja a coisa que você mais odeia, até que a palavra de Deus seja a sua autoridade suprema, até que o evangelho da morte de Cristo em seu lugar seja a mais preciosa notícia do mundo para você, até que você aprenda a negar-se a si mesmo, os prazeres temporários, em prol da alegria e da santidade duradoura, até que você aprenda a amar o Espírito Santo e a desejar o fruto dele mais do que os louvores dos homens, até que você passe a considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sua atitude em relação à sua roupa, sua aparência e seu modo de viver serão controlados por forças que não honram a Cristo Jesus. Porque, no fim das contas, o coração não anseia por qualquer das dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. Vê-lo, conhecê-lo e estar em sua presença é o maior banquete da alma. Até que isso mostra que existe ainda uma condicional, existe ainda um caminho, existe ainda algo que nós devemos fazer. Ah, mas você disse que Deus fez tudo em Cristo. Sim, a parte de Deus foi feita. Cristo, a obra do Calvário foi a maior obra que já aconteceu sobre a terra. É uma obra insubstituível, inigualável. A magnitude da obra de Cristo jamais irá acontecer outra vez. Agora, a nossa parte é nos submeter à sua voz. A nossa parte é nos arrepender dos nossos pecados. A nossa parte é nos humilhar. É colocar a nossa boca no pó e falar: Senhor, tem misericórdia. Sabe, irmãos, todos os dias pessoas estão partindo para a eternidade. Todos os dias pessoas estão morrendo. Eu não sei quando eu vou partir. Espero que Deus me dê ainda alguns anos. Mas essa semana aconteceu algo. Isso eu não contei para ninguém. Eu estava deitado. Antes de dormir, eu estava olhando para o teto. E eu estava pensando sobre a minha vida. E eu fiz uma oração, falei: Deus, se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Eu fiz essa oração, nunca tinha feito na minha vida. Mas sabe aquela sensação de paz, de alegria, de gozo celestial? Aquela sensação que você fala: eu não preciso de nada desta vida. E eu orei para Deus, falei: Deus, eu estou pronto. Se o Senhor quiser me levar, eis-me aqui. Eu falo com toda a convicção do meu coração, o Evangelho transformou a minha vida. Eu sou pastor há 33 anos, mas eu confesso para você que nos últimos anos, o Evangelho mudou o meu coração. Eu sei que palavras como essa não enchem de empolgação muita gente,
Porque a gente quer vir para a igreja ouvir: você vai prosperar, você vai crescer, amanhã tudo vai dar certo na tua vida. Aquelas mensagens triunfalistas, mas que não falam de pecado, de vida eterna. Eu sei que tem gente aqui, se Deus vier te buscar nesta noite, você vai fazer tudo, vai fugir. Para Deus agora não. Sabe por quê? Porque ainda não está satisfeito em Cristo. Ainda não entrou no seu coração, na sua alma, o fascínio, a beleza por Cristo. Spurgeon diz que quanto mais do céu a gente tiver, menos coisas da terra a gente vai ansiar. Sabe, querido, eu estava lendo hoje sobre Eclesiastes, e Eclesiastes começa dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí eu fui comparar algumas traduções. Essa palavra vaidade fala vacuidade. Outra tradução diz assim: no fim das contas, tudo é ilusão. Meu trabalho, minha correria, minhas ambições da vida, tudo é ilusão. E Salomão vai dizer: é como correr atrás do vento. Se como igreja nós não estamos nos preparando para a eternidade, nós estamos perdendo tempo. Eu estava conversando com os pastores: enquanto eu viver, eu, Ronaldo, estiver à frente da igreja, toda a mensagem será expondo a cruz de Cristo. Toda palavra será apontando Cristo. Toda palavra é mostrando que há um Salvador. Porque estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o grande amor de Deus nos alcançou. O grande amor de Deus. Nós cantamos uma canção que muitos cantam, nem percebem o que estão cantando. Ah, como espero um dia em que verei a face do meu amado. Nesta semana eu estava deitado, imaginando, eu olhando para ele, falei: Deus, se o Senhor quiser me levar, estou pronto. Estou pronto. Será que você está pronto? Será que você pode falar isso: Senhor, como eu espero um dia estar diante da tua face? Será que almejamos esse encontro, queridos? Sabe qual é o triste da história que a Bíblia nos mostra? É que muitos, a Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, o Cordeiro se revelar na sua ira, muitos fugirão da presença dele, muitos procurarão a morte, muitos vão suplicar para que os montes caiam sobre eles, tentando se esconder do Cordeiro. Hoje eu posso falar com todas as letras, com toda a propriedade: eu não serei daqueles que me esconderei, mas eu estarei diante da face dele. Será que a gente, cada um de nós aqui nesta noite, a gente está com esse coração dizendo: Senhor, como eu almejo me encontrar contigo. Ah, como eu espero em que verei a face do meu amado. Feche os teus olhos. Se tem algo para confessar, confesse. Se tem algo que te fascina mais do que a Cristo, peça perdão. Se tem algo que te fascina mais do que a obra do Calvário, peça perdão a Ele.
Se tem algo que te fascina mais do que a cruz de Cristo, peça perdão. Peça a Ele que venha sobre ti nesta noite. Peça a Ele que encontre seu coração nesta noite. Peça a Ele que encontre o mais profundo da sua alma nesta noite. Eu vou dar alguns minutos para você falar com Deus, porque se o Evangelho não nos transformar, nada mais vai fazê-lo. Se a palavra não nos alcançar, nada mais pode mudar a nossa história. Gostaria de deixar você bem à vontade, mas que você fale com Deus agora. Que o seu coração se renda, se dobre, se prostre diante dEle agora. Fale com Ele. Se há algumas barreiras, se você não está ainda convicto daquilo que Ele fez na cruz por você, peça ao Espírito Santo, diga: me alcança nesta noite, não me deixe sair deste lugar. Não me deixe sair deste lugar com essa dúvida, com esse temor, com essa preocupação, mas que eu seja fascinado pela Tua presença, pela Tua glória. Aleluia. Vou deixar você falar com o Senhor por alguns instantes. Fique à vontade, fique à vontade. Oh Espírito Santo. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia, oh meu Deus, em que a alegria enfim será completa. fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Como espero o dia Que nós sejamos fascinados, que nós sejamos tomados pela afeição, que nós possamos ter a consciência daquilo que Ele fez por nós na cruz, que nós possamos ter a consciência do seu grande amor que foi vertido na cruz por nós. Enfim será completa. Oh, aleluia. Como espero o dia em que aleluia, a face do meu amado. Aleluia. Como espero o dia, aleluia, em que a alegria enfim será completa. Queridos, eu gostaria de fazer uma oração neste momento. Como eu disse, a gente só é fascinado, transformado ou afeiçoado pela verdade que a gente conhece. E às vezes nos esforçamos até para sermos bons, nos esforçamos, mas o nosso esforço às vezes não compensa, ou nos coloca no padrão dele, se não formos tocados pelo Evangelho. E o Espírito Santo, só Ele pode fazer essa obra em nós. Qual é então a nossa parte? Nos render. Nos render. Falar: Senhor, faz o que eu não posso fazer, faz o que eu não posso, opera o que eu não posso operar, transforma aquilo que eu não posso transformar. Se alguém gostaria de fazer esta oração, sai do teu lugar e vem aqui. Gostaria de orar com você, pedir para o Espírito Santo. Não importa se você é batizado, se você já é crente há muito tempo, não importa, mas você precisa dessa convicção no seu coração, de falar: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, me traga essa paz,
sabendo que a parede da separação, sabendo que a inimizade já foi desfeita na cruz, que o teu Espírito produza, traga isso na minha vida, ao meu coração. Alguém gostaria de fazer esta oração? Se quiser, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar com você e pedir que Ele toque você nesta noite, alcance o seu coração nesta noite, enquanto a gente canta, enquanto a gente ministra. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a adorar, comece a exaltar, comece a glorificar aquele que é digno. E se alguém deseja, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, que nós vamos orar para que o Espírito Santo traga essa certeza ao seu coração, esse fascínio, essa necessidade que nós temos, que essas barreiras sejam quebradas dentro de nós. Aleluia, aleluia. Adore aquele que é digno, adore aquele que é digno. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia.